Pois é, meus amigos, terminou a 20ª rodada, segunda rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, e aí a gente vem para o balanço final, né, e já se preparando para uma semana intensa do Fortaleza, compromisso de Sul-Americana na quinta-feira, jogo importantíssimo no final de semana, dessa vez sem a Arena Castelão, né, então a gente vai passar por uma pequena dificuldade, uma diferença do campo que a gente joga, e o Fortaleza retorna a Presidente Vargas para jogar contra o Coritiba, né. Além do mais, também vamos falar da situação de Imanol Machuca, né? Temos atualizações de como está o atacante do Fortaleza. E é claro que você confere tudo aqui nesse vídeo e aqui a gente vai manter você 100% informado com tudo que acontece no Fortaleza Esporte Clube, ok? Então eu não vou nem perder tempo, vou chamar a vinheta, vou colocar aqui as notícias na tela, afinal, muito se precisa falar do Fortaleza, até porque temos uma semana decisiva como há muito tempo a gente não tinha. Bom, primeiro vamos falar de Imanol Machuca, né, Machuca que acabou se lesionando no jogo Fortaleza Internacional, na vitória do Fortaleza em pleno Beira-Rio, e aí a gente fica naquela expectativa, pô, será que o Machuca vai jogar? Será que o Machuca perdeu espaço e tudo mais? E aí o Fortaleza atualizou a gente, eu vou colocar aqui na tela o que o Fortaleza falou, tá? Inclusive um tweet aqui do Saulo, que ele compilou a informação, e a gente pode ver da a assessoria, né, Ascom do Fortaleza, que o Machuca foi identificado uma entorse no tornozelo direito do jogador e o atleta está sob cuidados do departamento médico. E aí fará exames e nos próximos dias para definição do prognóstico, né? Então, aí já está identificado que foi uma entorse no tornozelo direito, né? Realmente o lance, o vídeo foi muito feio do que a gente acabou observando em relação ao Machuca. E nesse momento ele está lá no DM e vai fazer nos próximos dias exames para saber o prognóstico, né? O Fortaleza só joga quinta-feira, né? Hoje é que é segunda, então a gente ainda tem, além do dia de hoje, terça, quarta e o dia do jogo, quinta, né? É muito difícil a gente ter uma expectativa de que o Machuca possa acabar aparecendo em campo, né? Então, se aparecer, eu confesso que eu vou ficar um pouco surpreso, mas a minha torcida é que ele esteja apto já para entrar em campo e quem sabe o Fortaleza fazer um bom jogo lá no estádio Independência, né? Até a Fortaleza viaja, inclusive, acho que vai ser bom pra gente ver se o Machuca tem chance e tudo mais quando o Fortaleza viajar. E aí a gente vai poder observar se o Machuca está entre os relacionados e quem sabe ele acaba aparecendo, né? Acho que a torcida no final das contas, o torcedor vai se empolgar para ver Emmanuel Machuca em campo. É um jogador muito diferenciado. Contra o Internacional fez um primeiro tempo de almanaque excelente e é um jogador que a gente precisa. Tem uma característica muito única e que é de urgência o Fortaleza precisar. Então fica aí a atualização do Machuca, a expectativa pelo seu retorno e quem sabe quinta-feira ele já entra em campo para honrar Fortaleza Esporte Clube na Copa Sul-Americana. Hoje também tivemos, hoje não, né? Ontem, né? Tivemos a resolução de outros jogos da Série A do Campeonato Brasileiro e a gente tem mais um jogo para acontecer na data de hoje, tá? É claro que toda a rodada começou no sábado, né? O Botafogo empatou fora de casa com o São Paulo em 0-0. O Fortaleza vence o Internacional por 1-0 no Beira-Rio. O Fluminense venceu o América, né? O próximo adversário do Fortaleza na Sul-Americana por 3-1, inclusive. Resultado interessante. O Palmeiras conseguiu vencer por 2-0 lá na Arena Pantanal, conseguiu buscar essa vitória. Corinthians empatou no último lance do jogo, tá? O jogo estava 1-0 para o Cruzeiro. Corinthians busca esse empate importantíssimo para quem vive aquela área de campo, aquela área da tabela que Fortaleza está, vamos já falar sobre. E aí o Corinthians fez a boa e segurou. O Corinthians esse que também tem compromisso no meio de semana, tá? Pela Sul-Americana enfrenta o Estudiantes de La Plata lá na Arena Corinthians, tá? Já ontem às 11 da manhã, a gente teve no Maracanã o Vasco derrotando o Atlético Mineiro, né? O Vasco precisava vencer, inclusive o Vasco só tem 4 vitórias no campeonato, 2 dessas vitórias são contra o Galo, né? O Atlético Mineiro, uma no primeiro turno, outra agora no segundo, e aí o Vasco consegue chegar com a sua vitória e voltar ao seu rumo das vitórias. O Vasco que tá lá na zona de rebaixamento, a gente vai já falar sobre isso, tá? O Santos também venceu o Grêmio por 2-1, que é um jogo também decidido nos minutos finais, tá? O Santos que estava empatando com o Grêmio consegue uma roubada de bola, faz um contra-ataque
fulminante e vence o Grêmio lá na Vila Belmiro. Resultado importante para o Santos que luta contra a fuga do rebaixamento. E também outro time que luta para fugir da zona da degola é o Coritiba, que também levou gol no final, tá? Estava empatando em 2-2 com o Flamengo. E aí o Gerson acertou aquele chutaço de longe e fez 3-2 para o rubro-negro carioca. E aí o Flamengo volta a vencer e meio que se distancia do Fortaleza, né? A gente estava meio que observando, né, até imaginando uma possível chegada do Fortaleza mais à frente na tabela, mas o Flamengo mostra seu favoritismo contra o Coritiba e venceu por 3-2. A gente também teve o Bahia vencendo o Red Bull por 4-0, né? Inclusive um golaço do Cauli, que vem fazendo ótima Série A pelo Bahia, e o Bahia venceu lá na Arena Fonte Nova por 4-0 o Red Bull, e hoje a gente tem às 8 da noite, Goiás e Atlético Paranaense, tá? Vamos ficar de olho também nesse jogo, porque o Atlético Paranaense está ali naquela zona que o Fortaleza também está vivendo na Série A, então vale a pena a gente ficar de olho e na torcida para ver o que acontece. E é claro que todos esses jogos influenciaram na tabela da primeira divisão, que a gente vai se atualizar agora. Pois bem, vamos aqui nas tabelas da Série A, né? A primeira página, Botafogo se manteve na liderança de uma forma isolada, 48 pontos. O Palmeiras, com a vitória, se aproximou, né? Agora só são 11 pontos de vantagem, mas o Botafogo ainda tá muito na frente, cara. É uma vantagem muito grande. Então acho difícil o Palmeiras acabar tirando. O Flamengo, que venceu, vai a 35, assim como o Fluminense, que também chegou a 34. Que a gente tem os times que perderam, tá? O Grêmio perdeu, ficou com 33. E o Red Bull Bragantino perdeu e ficou com 32. E isso é um ponto importante, tá? Porque o Fortaleza tem 29 pontos. Se ele vencer, é claro, na próxima rodada do Coritiba, e a gente contar com os tropeços de Atlético Paranaense hoje e de Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense na próxima rodada, Fortaleza tem chances até de entrar no G6, tá? Então é algo que a gente vai ficar de olho, vai observar com muito cuidado, porque pode ser um jogo importantíssimo para o calendário do Fortaleza. Fortaleza, resta saber se a gente vai ter a condição, né, de escalar o melhor que Fortaleza tem para encarar esse Coritiba, tendo em vista que vai ser um jogo entre duas decisões da Copa Sul-Americana, né? A gente também tem aqui na segunda página o Cuiabá, que acabou sendo derrotado. São Paulo também aparece aqui que empatou com o Botafogo. E a gente tem aqui a parte de baixo, né? Com Atlético Mineiro, Cruzeiro. Cara, Cruzeiro, né? Que impressionante. Corinthians com 24 pontos, Internacional, que perdeu por Fortaleza com 24 pontos. E os times que, cara, eu acho inclusive que do Cruzeiro para baixo a gente já tá desenhando uma briga aí, viu? Ainda tem o Internacional com 24, Goiás com 22, Bahia com 21 e a zona de rebaixamento com Santos 21, Vasco 16 pontos, Coritiba 14 e América Mineiro 10. Eu acho que esse segundo turno vai ser muito intenso. Esses últimos 6 colocados, inclusive, vão meio que orbitar por essa zona por muito tempo, né? Então vamos ficar de olho, porque pode ser de qualquer forma, pode ser uma ameaça futura, né? Temos jogos importantes, a gente sabe que vamos jogar ainda com todos aí, e principalmente o Coritiba já na próxima rodada. Então vamos ficar de olho para quem sabe o Fortaleza possa aprontar e ganhar mais pontos, né? Então, meus amigos, basicamente é isso. Trazer aqui todas as informações para vocês. O Machuca aparentemente em tratamento. Vamos ver o que vai acontecer, se ele vai voltar ou não. Também tem a questão da vitória do Fortaleza, os outros jogos da rodada, a atualização da tabela da Série A. E aqui a gente fica na expectativa para ver como o Fortaleza pode se desenvolver nessa semana. Semana essa que é dedicada exclusivamente para Copa Sul-Americana, tá? Então a gente conta com a presença de vocês. Vai ter muito conteúdo de Sula por aqui e a gente vai poder focar 100% na competição internacional. Inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Um abraço a todos e até mais.